pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém? Estão todos bem? Com certeza. Absoluta. O tema da pregação de hoje é o chamado. O chamado. Você já se sentiu inadequado ou fora do padrão para ser usado por Deus? Jesus, ele quebra expectativas ao chamar um cobrador de impostos, alguém visto como traidor e pecador. Se alguém chamasse vocês agora, uma pessoa chamasse vocês iam ou não? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Exatamente. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então tem gente procurando ainda. Estamos em uma semana muito importante, né? Semana muito importante. Acharam? Acho ainda não. Lucas capítulo 5, versículo 27. Achou, irmão? Quitéria. Achou? Achou. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, a Tua palavra está aberta, Pai. E para que a gente possa entender ela da melhor forma, convidamos a Tua santa presença, que Teu Santo Espírito nos conduza e nos oriente. Seja o nosso professor, Pai, e fala aos nossos corações. Suplicamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Leia comigo, Lucas capítulo 5, versículo 27. Diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Verso 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz:
O velho é ruim? O velho é excelente. Vamos começar do versículo 1. Do versículo 27, perdão. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Vejam, Jesus ele viu um publicano chamado Levi. E quem era Levi? De acordo com o que vocês acabaram de ler, quem era Levi? Um publicano, um cobrador de impostos. Jesus vendo ele, a gente pode pensar aquela cena, ele olhando, né, no rosto dele e dizendo: segue-me. E a Bíblia relata que Levi ele deixou tudo e o seguiu. Veja, primeiro ponto, Jesus ele enxerga além da reputação, ele vê o coração. Muitas das vezes hoje a gente vê por aí as pessoas julgam pela aparência, julgam o que está vindo fora, mas diferentemente Jesus ele olha o que está no interior, dentro do seu coração. Veja que ele não julga o livro pela capa. A palavra segue-me, Jesus ele fez um convite direto e transformador. Quantos aqui já receberam o convite de Jesus? Levanta a mão. E a irmã levantou. E quantos aceitaram? Oi? Aceitou não, meu irmão? Aceitou, irmão. Jesus ele só está transformando a senhora. Levi ele deixa tudo. Veja, isso é uma resposta radical. Deixar o lucro, o passado, a segurança. Agora veja bem, Jesus ele chama você. Você tem coragem de deixar tudo e seguir ele? Conversem comigo, porque é assim que a gente aprende. E aí, vocês têm coragem de deixar tudo e seguir Jesus? Sim ou não? Tem certeza? Tem certeza. Então veja que Levi, ele recebeu esse convite, onde Jesus disse: segue-me. Levi ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Só que um detalhe interessante é que Levi, ele depois oferece um grande banquete em sua casa, onde numerosos publicanos e muitos outros estavam ali. Veja bem, que eu me perdi aqui. Levi ele oferece um grande banquete em sua casa, e de repente ali chega os escribas e fariseus. Eles começam a murmurar: esse aí come publicanos e pecadores. E qual foi a resposta de Jesus? Ele disse o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ele deixa claro aqui que ele não veio buscar pessoas perfeitas, que ele não veio buscar pessoas justas ou que se acham justas, mas ele deixa claro que ele veio buscar pessoas doentes, pessoas pecadoras que precisam do arrependimento. Então muitas pessoas hoje, elas saem da igreja porque pensam assim: nessa igreja tem muitas pessoas hipócritas. Ou seja, uma pessoa fala alguma coisa e essa pessoa sai da igreja, ficou com raiva. Só que a gente tem que entender que a igreja
é um lugar que tem pessoas doentes, pessoas que erram. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E Jesus novamente ele deixa claro. Por que Jesus deixou claro aqui? Porque os fariseus e os escribas se achavam justos demais. Eles se achavam perfeitos demais. E Jesus ele deixa claro: eu não vim chamar os justos, eu não vim buscar os justos, e sim pecadores para o arrependimento. E nesse momento os fariseus eles continuam murmurando. Acompanhe comigo o verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, porém, comes e bebes. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Uma pessoa consegue jejuar em um banquete, em um momento de festa? Sim ou não? Tem certeza? Aqui fala do noivo. Eu pergunto a vocês, quem é o noivo? A senhora tem certeza mesmo que é Jesus? A igreja? Vocês acham ou têm a certeza? É Jesus? Então veja bem, Jesus repetindo, Jesus porém lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo. Jesus continua dizendo: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. Veja bem, o noivo é Jesus. Os convidados são os publicanos, os pecadores. Os discípulos de Jesus também estavam ali. E Jesus termina dizendo: dias virão, contudo, em que o noivo lhe será tirado. Se o noivo é Jesus, o que ele estava querendo dizer com isso? Repita. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. O noivo é Jesus. Por que ele falou isso? Porque em breve ele seria, em outras palavras, morto. E sim, eles jejuarão. Porque Jesus ele estava mostrando que a presença dele ali era um motivo de alegria e não de lamento. Não de jejum, mas era motivo de Repita comigo. Jesus estava mostrando que a presença dele era motivo de alegria e não de lamento. E Jesus continua dizendo: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova, verso 36, e põe em veste, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O que Jesus quis dizer com essa parábola?
pano novo e vinho novo. Veja, os fariseus e os escribas, eles tinham a sua tradição, eles tinham a sua religiosidade, era uma religiosidade muito rígida, eles se achavam perfeitos demais, justos demais. E o que Jesus estava dizendo com isso? Jesus, quando ele veio trazer o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? Aquele que mostra o amor, a união, a bondade. Mais alguém? Misericórdia. Mais alguém? A irmã vai falar, a irmã vai falar ela. Vai não? A pergunta é que qual é o verdadeiro evangelho? Salvação pela fé, não pelas obras. Salvação pela fé e não pelas obras. Mais alguém? Tem mais alguém aqui. Eu estou vendo mais alguém aqui. Só Jesus é o Salvador. Sério. Jesus, ele veio mostrar algo novo. Uma nova aliança. Uma nova vida em Cristo. Ele estava querendo dizer que o evangelho verdadeiro não pode ser encaixado nas estruturas velhas que os fariseus apresentavam. O evangelho verdadeiro, ele exige novas estruturas. O que eu estou querendo dizer com isso é, talvez, muitas das vezes, a gente está apegado a algo velho, a algo antigo, a tradições meramente humanas. E Jesus vem mostrar para nós um verdadeiro evangelho. Lembra a pergunta que eu fiz a vocês? Se alguém chamasse vocês iam? Responderam o quê? Depende da pessoa. E do que é. Agora, Levi era um cobrador de impostos, rejeitado pelo seu povo. Rejeitado. Jesus, ele não viu somente a aparência, mas ele olhou diretamente no coração dele. Agora, quando Jesus ele chama Levi e diz, segue-me, era qualquer pessoa que estava chamando ele? Era quem? E quem ele é? Ele é o caminho, a verdade e a... Ele é o alfa e o... É o Redentor, é o Salvador, aquele que é, que era e que há de vir. Então, que Deus ele venha nos abençoar e que você possa entender que o Evangelho verdadeiro, ele exige novas estruturas. Se você quer o Evangelho verdadeiro, largue o velho, largue as tradições e veja realmente o que Jesus quer mostrar a você. E lembre-se, ele faz um chamado. Ele diz, segue-me. E o que muitas das vezes acontece hoje? Muitas das vezes Jesus faz, segue-me. E qual é a nossa resposta? Nossa, eu vou fazer um negócio aqui, já. Ele diz de novo, segue-me. E a nossa resposta, não é porque eu estou cansado. E ele diz de novo, segue-me. Não é porque eu estou sem roupa. Dá para ir hoje não. Aí ele diz, segue-me. E diferentemente, Levi aceitou. E naquele momento ele teve um encontro extraordinário, que lhe transformou. Então, se você aceitar, tenha certeza de uma coisa, que vai lhe transformar. Então, que Deus nos abençoe. Amém? Nova, cheia de graça, transformação e missão. O vinho novo está sendo derramado, mas só pode ser recebido por outros novos.
Você que tem vivido o velho ou está pronto para o novo de Deus, Jesus ele te chama hoje. Segue. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Senhor, obrigado mais uma vez porque a Tua palavra ela foi pregada. E que não seja em vão, Pai. Que Tua palavra tenha ficado em nossos corações. E que a gente não venha guardar somente para si, mas que a gente venha levar o Teu Evangelho para o próximo. Que a gente venha descartar a vida velha, as tradições, esse Evangelho rígido, Pai. Mas que a gente aceite o Teu Evangelho, o verdadeiro. A Tua palavra diz que o Senhor nos chama. Basta nós aceitar ou não. E aceitamos, Pai, com muito amor. E te agradecemos por este momento especial. Te peço uma bênção sobre a vida de cada um que estão aqui. E aqueles que não vieram, Senhor, que Teu Santo Espírito visite os lares. E que o Senhor, cada vez mais, transforme os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.